Bem, deixa-me só verificar os nomes. Ana Isabel Vasco. Exato. Juliana Vasco. Bem, muito boa tarde novamente. Dar as boas-vindas aos peticionários que estão aqui conosco para nos apresentarem e defenderem a petição número 103/15 em defesa dos nossos professores. Eu gostava de dar as boas-vindas às doutoras Ana Isabel Vasco. Desculpar-me-ão se eu não ler os nomes todos. À Juliana Filipa Vasco, que é uma jovem que está aqui connosco, à Ana de Jesus Ribeiro Fernandes, à Elsa Catarino de Castro, ao Francisco André Vasco e à Teresa São José. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esta comissão. A ideia é fazerem uma apresentação e depois os grupos parlamentares levantarem as questões que entenderem, que precisarem de esclarecimentos ou que quiserem comentar em relação à vossa apresentação. Tem 10 minutos no início e depois tem 10 minutos no fim. E eu normalmente deixo que possam gerir esses 20 minutos da forma que entenderem. Se quiserem usar um pouco mais no início, depois tem um pouco menos no fim, mas no total são 20 minutos. E eu sou insuportável em tempos. Os grupos parlamentares sabem isso muito bem e, portanto, são 20 minutos no total. O tempo conta ali naquele relógio. Ok, que é para sentirmos a pressão. Sim, exatamente, é como se estivesse na escola. Por isso acho que consigo fazer dentro dos 10 minutos. Vamos ver. Mas se usar mais de 10 agora, depois no fim tem um bocadinho menos. Não, eu acho que vou conseguir. Okay. Nós tentámos exatamente cumprir os 10 minutos. Muito bem. Considerando exatamente a grelha que nos é enviada, fazer 10 minutos. Nós não alterámos a grelha, entretanto. Também à partida não chega aos 10 minutos. Por isso, acho que não vamos empatar aqui no tempo de ninguém. Bem, de qualquer maneira não empatam ninguém, obviamente, mas eu gostava só de esclarecer isto antes de darmos início à nossa audição. E, portanto, eu passava de imediato a palavra à doutora Isabel Vasco, que é assim que me disseram que gosta que se refiram assim. Foi? Foi, disseram que é Isabel Vasco, não é Ana Isabel Vasco. Não, é mentira. Meu Deus. Isto para onde entram. Verdade, exatamente, já há aí informação recolhida de forma é fake. Surretíssima, porque eu realmente não gosto, não gosto. A minha mãe chama-se Ana. Então lá em casa, se fôssemos duas Anas, na verdade, íamos as duas. Então, portanto, não é fake news. Não, ela é Ana e eu sou Isabel. Ok. Portanto, eu dava de imediato a palavra à doutora Isabel Vasco para a sua apresentação. Seja novamente muito bem-vinda. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu não tenho isto não estava lá em casa para eu treinar. Começando de novo, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por nos receberem. Como já sabem, então, o meu nome é Isabel Vasco, eu tenho 49 anos, sou natural de Lisboa e começo por dizer já que não sou membro de nenhum partido, não sou filiada em nenhum sindicato, não sou professora, nem exerço qualquer função no sistema de ensino público em Portugal. Estou aqui como cidadã preocupada e como mãe do Afonso e da Juliana, que aqui está presente, que vocês já viram. O Afonso tem 5 anos e frequenta a pré-escola. A Juliana tem 7 anos e está no 2º ano do ensino básico. Ambos frequentam uma escola pertencente ao nosso sistema de ensino público. Vieram comigo o meu esposo, Francisco Vasco, a minha mãe, Ana Fernandes, e 2 professoras da escola dos meus filhos, a professora Teresa São José e a professora Elsa Castro, a quem pedi que viessem apoiar-me no seu duplo papel de professoras e de mães. Nós viemos aqui hoje falar sobre a petição em defesa dos nossos professores. Petição que lancei em janeiro deste ano, motivada pelo sentimento de impotência dos pais face ao desenrolar de uma situação sobre a qual sentimos nada poder fazer.
Por um lado, tínhamos um governo intransigente que não cedia, do outro, temos toda uma classe profissional com uma importância extrema para o futuro dos nossos filhos e da nossa nação, a reclamar dignidade, respeito, remuneração e autoridade. Pela primeira vez senti que tinha de agir, não podia ficar na bancada e esperar que os outros resolvessem o que está errado. Pensei que alguma coisa poderia fazer para ajudar uma causa que me é tão preciosa. Decidi que estava na hora de lutar por nós e pelos nossos filhos. Publiquei a petição e ao fim de 3 semanas já tinha reunido quase 15.000 assinaturas de pessoas que concordam com o que escrevi. Fechei a petição e submeti-a no site da Assembleia da República. Hoje arrependo-me de ter encerrado as assinaturas, porque acredito que estaria aqui a representar um número bem maior de peticionários se não o tivesse feito. Na petição comecei por salientar o facto de que a luta dos professores não é contra os pais e encarregados de educação, nem contra os alunos, é uma luta por uma vida melhor para as suas famílias. Necessidade comum à maioria das famílias portuguesas. Todos nós, nesta sala, lutamos por uma vida melhor. Não podemos recriminar quem quer fazer o mesmo. Também escrevi que a profissão de professor é fundamental na nossa sociedade. É sob a influência dos nossos professores que construímos e consolidamos os nossos valores humanos, morais e sociais. Todos temos professores que foram referências na nossa vida, ajudando-nos a formar a pessoa em que nos tornamos. A causa do ensino público é muito querida, porque se aqui estou hoje a ler este texto na vossa presença, num dos símbolos da soberania do nosso país, no edifício da Assembleia da República, é graças aos excelentes professores que tive, às escolas públicas que afortunadamente pude frequentar. A minha mãe, aqui conosco, nasceu numa aldeia perto de Vinhais, em 1952, onde ir à escola era um privilégio, uma ocupação nos tempos livres, entre as tarefas da lavoura. Uma das mágoas da minha mãe é não ter podido estudar mais. Só lhe foi possível estudar até à 4ª classe. Em 1958, só quem era rico é que tinha acesso a continuar a estudar. O meu avô era pastor, não tinha meios para custear os estudos da filha, apesar dela até ter o sonho de ser professora, ironicamente. Hoje a minha filha só tem um trabalho, que é dedicar-se aos estudos e apresentar bons resultados na escola. Já não trabalha na lavoura, tem um jardim, mas é o pai que cuida dele, e pode seguir os seus estudos até ao limite da vida académica, caso assim o entenda. Em 70 anos foi esta a evolução que conseguimos, graças também ao empenho e influência dos nossos professores, que ajudaram a formar os líderes da nossa nação no caminho para o progresso. Todos nós fomos influenciados por professores e houve aqueles que ficaram como referências para a vida, dos quais até podemos ter esquecido o nome, que é o meu caso, que sou muito esquecida, mas cuja influência fica até ao dia da nossa morte. Muito se fala que temos a geração mais formada e preparada de sempre. É verdade. Mais uma vez, graças ao trabalho dos nossos professores, que ao longo das últimas décadas têm ido muito além do dever, por amor e dedicação à sua profissão e às crianças, trabalhando em conjunto com os pais e encarregados de educação, adaptando-se às condições de trabalho que lhes foram sendo apresentadas, tendo como retribuição excesso de trabalho, esgotamentos, salários insuficientes até para comprar uma casa própria, deslocalização para longe das suas famílias de origem, diminuição da sua dignidade e autoridade como professores e um patrão cada vez menos respeitador da importância da sua função na sociedade. Se continuar esta tendência, Portugal irá terminar com escolas públicas vazias, já que é inevitável a reforma de inúmeros professores em fim de carreira e a falta de candidatos à profissão. Só quem não tem alternativa é que acabará por se candidatar a vagas para professor no ensino público. A República nasceu para servir os portugueses. Antes dela existia uma monarquia. Antes do Estado Social vivíamos numa ditadura. O contrato social significa que o dinheiro dos nossos impostos e a nossa anuência ao poder político têm como contrapartida a dedicação dos partidos com assento parlamentar ao serviço da causa pública. O povo português tem um temperamento pacífico e não gosta de conflito. A turbulência e a perturbação não são características da nossa sociedade, mas existe um contrato que não está a ser cumprido pelo nosso Estado Social. Toda a nossa classe política precisa de se aliar na luta pelas causas que justificam que um Estado se apele de social, educação, saúde e justiça.
é necessário deixar de lado as questões partidárias e obedecer ao mandamento máximo que todos os deputados eleitos devem obedecer: representar os seus eleitores, defendendo os seus interesses. No entanto, não é isso que temos visto, e o povo português mostra o seu descontentamento com um absentismo cada vez maior nas assembleias de voto nos exercícios eleitorais. Estamos hoje aqui na vossa presença para vos pedir que respondam ao apelo das mães e pais deste país, muitos deles a exercerem profissões no ensino público, seja como professores, auxiliares de educação ou noutras funções. Trabalhem em conjunto, façam todo o esforço necessário que nos permita ter um ensino público universal, de qualidade, equitativo e igualitário, para termos profissionais do ensino motivados, com condições de trabalho adequadas, alunos bem formados e cidadãos respeitadores do Estado de Direito, hoje e no futuro. Terminei. Muito obrigado. Obrigada. Isabel. Ainda sobram 2 minutos e meio. Exatamente. 2 minutos e meio. Pode depois usar no fim, se quiser. Não vai ser necessário a partir. Muito bem. Posso só desligar isto? Desculpa. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Palmira Maciel, do PS, para a sua intervenção e, como já me ouviu, tem 3 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente, e queria, antes de mais, saudar a família Vasco, a doutora Isabel Vasco, também as professoras que a acompanham e queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar na realidade esta iniciativa, uma iniciativa do exercício pleno da democracia e que, como disse, através de uma petição conseguiu um grande número de assinaturas e por isso é aqui o lugar para, na realidade, hoje ter esta conversa. E queria, antes de mais, também citar até uma parte do texto da petição que diz que a profissão de professor é fundamental na nossa sociedade. É sob a influência dos nossos professores que construímos ou consolidamos os nossos valores humanos, morais e sociais. Concordamos plenamente com aquilo que diz e por isso é que nós valorizamos toda a comunidade educativa. Está perante, eu dei conta que também falou um pouco da vida pessoal e por isso dizer-lhe só que também sou professora, sou mãe e com um grande tempo dedicado também à área da educação, por isso dizer-lhe que concordamos e onde os professores têm na realidade um papel fundamental e são agentes muito importantes na formação dos cidadãos, como disse também, para construir o futuro. E por isso mesmo revejo-me nas palavras que disse, também eu, e todos nós de certeza temos orientações e temos a imagem daquele professor que nos fez chegar até aqui. Mas foram aqui levantadas questões que têm a ver com a situação atual, sem dúvida nenhuma, dos professores e que já decorreram até desde a entrada da vossa petição, cerca de 2 meses, e foram 2 meses muito diferentes, foram 2 meses com muitas reuniões, com muitas conversações, com muitas negociações e com avanços para ir de encontro àquilo que afeta, segundo a vossa petição, a vida dos professores e por isso mesmo também queria aqui dizer-lhe que o Governo apresentou, e de certeza que está a par, de um conjunto de iniciativas que vem de encontro às reivindicações que têm sido as estruturas representativas que têm dado a cara nas várias reuniões. E o Governo, com o tema até aproximar, fixar e vincular, porque na realidade, se fosse assim cumprido, de certeza absoluta que resolve parte dos problemas da vossa petição e assim os professores também podem ter mais facilidade para o seu papel enquanto encarregados de educação, enquanto pais, enquanto filhos, e por isso, como disse, uma série de propostas na questão da vinculação dos professores, que vai permitir a possibilidade dos professores vincular e ficarem até mais próximo das suas residências e também, por exemplo, uma questão dos quadros de ano pedagógica que vão ser aumentados, uma série, como disse, de questões que estão a ser resolvidas. E a minha pergunta é essa, é se na realidade, porque também o tempo é pouco para todos,
todos se, na realidade, estas medidas são ou não benefícios inegáveis para os professores e ganhos de eficiência para o sistema educativo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Cunha, do PSD, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais nada, começo por cumprimentar, na pessoa da doutora Isabel Vasco, todos os peticionários, também cumprimentar as colegas professoras que aqui estão, bem como a mãe e os netos também, ou a neta neste caso. E antes de mais nada, agradecer a exposição que aqui nos trouxe e, obviamente, ao PSD apraz-nos dizer aqui algumas coisas que foram ditas também. E recordar que aquilo que o PSD tem dito e tem até proposto em termos de iniciativas legislativas tem ido ao encontro daquilo que é a pretensão e daquilo que nós achamos que contribuem para a melhoria do nosso sistema educativo, logo à cabeça professores e alunos. E, portanto, o que é facto é que temos vivido, de facto, uma situação com um momento conturbado, com greves, manifestações, isto, obviamente, fruto de 7 anos de uma governação que não respondeu, do nosso ponto de vista, àquilo que são as necessidades, quer dos professores, quer das próprias escolas, quer também, como é óbvio, das comunidades educativas. E preocupa-nos claramente aquilo que nos últimos 7 anos se foi agravando. Falta de professores, fruto do seu envelhecimento, e uma outra coisa extremamente grave é que hoje em dia ninguém quer ser professor. E temos que ver quais são as razões. Portanto, e o que nós achamos é que, referiu aqui a questão e refere aqui na petição a importância que é viver junto da família. Eu recordo que em vários orçamentos o Partido Socialista propôs e propunha em sede orçamental que houvesse condições para que os professores pudessem conciliar a sua vida profissional com a vida familiar. Mas até hoje nada disso aconteceu. E, portanto, quando nos vêm dizer que tem havido aproximação nas negociações, é facto que tem havido negociações, mas onde um fala e outros assistem e vão tentando ir ao encontro daquilo que são as necessidades das escolas e dos professores. Mas quanto àquilo que os professores acham e que as organizações sindicais acham que é essencial para os professores, até agora temos visto muito pouco. E, portanto, nós temos várias preocupações, desde logo a falta de valorização da carreira docente, preocupa-nos o facto de cada vez há menos jovens entrarem para cursos de formação inicial e isto vai ao encontro daquilo que disse há bocado. Se nada for feito, vamos ter escolas públicas vazias, como é óbvio. E, portanto, nós levamos a votação no passado dia 22, por exemplo, um projeto de resolução que recomendava ao Governo que adotasse medidas urgentes no setor da educação. O Partido Socialista chumbou. E, portanto, eu queria também questioná-la, para terminar, qual é a percepção que pais e até professores têm, por exemplo, da nova orgânica que vem aí dos concursos. Portanto, porque nós temos visto muito descontentamento relativamente ao novo diploma dos concursos. Que lhe perguntasse se eventualmente pode trazer algum feedback aí. Está bem? Muito obrigado, agradeço. Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente, a quem saúde de regresso, senhoras e senhores deputados. Na pessoa da doutora Isabel Vasco, saúdo os representantes dos peticionários e felicito desde já por esta iniciativa cívica de defesa dos professores. Eu gostaria de ouvir os peticionários, ou representantes dos peticionários, sobre 2 aspectos que marcam as políticas de ensino do Chega. Um tem a ver com a gestão financeira do Ministério da Educação, que para nós essa discussão tem que ser socialmente muito diferente.
Esse é um aspecto. Outro aspecto é ouvir sobre o que nós propomos para a defesa da dignidade dos professores, que é aquilo que também reivindico e muito bem. Portanto, o que nós estamos a apelar aos cidadãos, e professores e cidadãos, é que comparem os currículos escolares dos anos 80 e 90 com os atuais. E vão ver que os currículos cresceram muito, tornaram-se piores, tornaram-se muito mais caros e retiraram a inserção social dos alunos para além da escola. Portanto, até em termos sociais, estes currículos estão questionáveis. Ou seja, bastava racionalizar os currículos para nós encontrarmos respostas para muitas das reivindicações que foram aqui apresentadas em defesa dos professores. Agora, uma outra parte aqui do aspecto financeiro que nós temos chamado a atenção é solicitar às pessoas para que olhem para os órgãos intermédios do Ministério da Educação. O que nós estamos a pedir é, dos 7 mil milhões de euros do orçamento anual do Ministério da Educação, os cidadãos têm que saber exatamente qual o valor que chega, de facto, às escolas, aos professores, aos alunos, às escolas, valor e percentagem. E qual é o valor e percentagem que fica preso nos organismos intermédios do Ministério da Educação, para percebermos como é que é a gestão. Portanto, estou a falar do Instituto de Avaliação Educacional, do Instituto de Inovação Educacional, Conselho Nacional de Educação, etc, etc, etc. Portanto, o que nós estamos a pedir é atenção à gestão para nós, danosa do Ministério da Educação. O segundo aspecto tem a ver com a defesa da dignidade dos professores. Nós estamos a propor um combate frontal à burocracia nas escolas, porque ela prejudica seriamente a dignidade dos professores em dois domínios. Um, na regulação de atitudes e comportamentos dos alunos, em que é preciso uma defesa intransigente da autoridade dos professores. Segundo aspecto, nós defendemos a simplificação drástica do sistema de avaliação dos alunos. Portanto, até para ir ao encontro à questão do contrato social que foi aqui referido. Eu sei que não tenho, nós temos pouco tempo, mas eu gostaria de dizer isto. Nós estamos a falar de uma escola que é, de certa forma, a mãe das instituições. E as instituições foram criadas por duas razões. Uma, cumprir uma função social específica, ensinar. Segundo, regular atitudes e comportamentos. Quando falha um destes aspectos, falha a instituição. E nós separamos muito bem a sociedade da instituição, são coisas diferentes. Há valores específicos da sociedade, liberdade, participação cívica, etc., e há valores específicos da instituição, hierarquia, autoridade e ordem. É tão errado pegar nestes valores e despejar para cima da sociedade, matamos a sociedade, como é errado pegar nestes valores da sociedade e despejar para cima da escola. E, portanto, nós estamos a defender um debate cívico amplo, que não é habitual em Portugal, para reinventarmos a ideia de escola. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim as intervenções dos senhores deputados. Eu passava agora a palavra à doutora Isabel Vasco, que, como não usou o tempo todo no início, tem um bocadinho mais agora no fim. Pode ir até aos 12 minutos e meio, se entender, como é óbvio. Para fazer a resposta? Para fazer a resposta e os comentários finais que entender. Tentando começar pelas respostas às questões que foram colocadas. Relativamente à senhora deputada... Francisco Vasco. Sim, Francisco Vasco, sim. Relativamente à interpelação da senhora deputada do Partido Socialista. Nós assistimos como pais, diariamente, no telejornal, todo o vai e volta de propostas e contrapropostas. Mas eu também sou sincero, como pai eu não vejo isto a acabar. Não vejo. Eu conheço pessoas que estão envolvidas nestas manifestações que têm ouvido. Acho que são pessoas de bom senso, não são pessoas que estão a exigir o impossível. E nós, como pais, eu não consigo ter os números que a senhora deputada terá, obviamente. Eu sei que o Gabinete de Comunicação do Partido Socialista certamente terá muitos números para apresentar, eu não os tenho. Mas eu, como pai, não estou a ver isto a acabar. Tal como não estou a ver isto a acabar na área da saúde, por exemplo. Para nós, como pais, nós queríamos era, essencialmente, que houvesse um consenso construtivo em torno desta matéria que é essencial. Porque nós, como pais, assistimos a um conjunto de outras situações em que nós vemos que há dinheiro mal gasto neste país.
Há execuções orçamentais que derrapam estrondosamente, há nomeações políticas que não deviam acontecer, há meritocracia que é posta na gaveta. Portanto, nós como pais, eu não sei se a Isabel concorda comigo ou não, nós não nos sentimos seguros, sinceramente. E aquilo que assistimos diariamente até na escola da nossa filha é realmente uma desaposta total. Não sei se respondi à sua pergunta, mas essencialmente, não, eu não sinto seguro que isto vá, nos próximos meses, solucionar-se, infelizmente. E eu espero que sim, que seja possível, obviamente, porque acho que acredito que deve haver dinheiro para isso. Tem que haver vontade. Quero há de certeza. Só desculpa um segundo. Vocês podem sempre, se entenderem, depois de saírem daqui, enviarem-nos mais informação sobre aquilo que ouviram. Isso também é possível, não é? É só para esclarecer isso. Se saírem daqui convencidos que não disseram tudo aquilo que queriam dizer, claro, serão muito bem-vindas os vossos comentários também. Desculpe ter a interromper. Claro. Relativamente à interpretação, à interpolação, eu não consigo ler o que é que tu escreveste aqui. A resposta ao PSD, no fundo, eu seria mais ali a professora Elsa. A questão dos concursos. Sim. Sim. Boa tarde. Queres sentar aqui? Não, já cadeira. Ora, boa tarde. Em relação à orgânica, a noção que nós temos é que não facilita em nada a quem já está no quadro. Portanto, estes QZPs novos de que fala, portanto, o que me parece é que vai haver uma coordenação de conselhos de QZPs. Isto agora não é diálogo. Não, isto agora não há diálogo. Pronto. Desculpa, pronto, não estou habituada. A questão é esta mesmo. Mas era a questão do PSD, não era? É sobre a orgânica. A noção que nós temos é que não irá facilitar em nada. Organização dos concursos. Que não irá facilitar. Pronto. Essa é a minha resposta, é que não irá facilitar, porque a ideia do QZP é que depois haja uma coordenação de QZP que vai colocar os professores, portanto, mesmo estando no quadro, estão naqueles QZPs todos. Portanto, a estabilidade deixa de existir. Portanto, já é pouca, deixa de existir. Mas eles têm estudiosos para isso. Não faço ideia. Eu acho que é colocar os professores próximo da sua família e não o contrário. Neste momento, a minha residência fiscal em nada se compara com a minha residência familiar. Portanto, os professores são pais também e também estou preocupada com a educação dos meus filhos. Portanto, a escola pública sempre foi aquilo que eu ambicionei para os meus filhos e eu não tenho posses para ter os meus filhos no ensino particular e, infelizmente, parece-me que socialista a ideia é essa, é colocar tudo no particular e não no público. Pronto, esta é a minha opinião. Boa tarde. Em relação à intervenção do Sr. Deputado... Temos de ligar aqui. Em relação à intervenção do Sr. Deputado do Partido Chega, relativamente à orçamentação. Obviamente, como cidadão, como pai, não tenho esses números. Mas eu já, nesta escola, me pediram para, se pudesse levar bolachas, se pudesse levar leite, porque já está a acabar. Nós temos claramente muito menos funcionários do que devíamos ter. Nós tivemos a oportunidade de ter a Juliana e o Afonso, antes de mais nada, antes de ir para uma escola pública, num jardim de infância particular. E a mim assustou-me o número de auxiliares que lá estão a cuidar de centenas de crianças. Portanto, eu não sei por onde é que o dinheiro está a ir, não sei por onde é que o dinheiro do orçamento para a educação está a ir, mas claramente para a escola onde os meus filhos estão, não está aí o dinheiro suficiente. É perigoso ter não sei quantas pessoas, 4 pessoas, acho eu, ou haver 400 crianças ao mesmo tempo. Houve uma vez um acidente com a Juliana, lá na escola, que eu inclusive pedi uma conversa com a professora Elsa e disse: não me parece admissível que esteja tão pouca gente a olhar para tantas crianças num recreio. Recentemente houve também uma pessoa que se ausentou e não há qualquer indicação para a substituir. Isso preocupa-me bastante. Eu noto uma quebra enorme de qualidade entre o jardim de infância particular, que era frequentado pelos meus filhos, e a escola pública, com todo o respeito pelas pessoas que lá trabalham, porque a diferença de meios é considerável. Relativamente à burocracia, o meu irmão mais velho é professor, e recentemente estávamos a trocar umas mensagens e ele disse-me: eu estou com burnout. E eu: burnout? Mas do quê? É toda a porcaria que eu tenho que fazer na escola.
e não é a primeira vez que professores se queixam disso. Toda a burocracia, todas as papeladas que desviam o professor da sua atividade principal, que é ter tempo para preparar conteúdos e os apresentar e garantir que esta geração é cativada para o conhecimento. Portanto, acho que esse é um ponto bastante importante, daquilo que eu tenho ouvido falar, como pai, de intervenções de professores. Acho que não. Não, acho que para já não. Não, mas temos aqui a despedida. Temos o texto final. Sim. Tem 6 minutos, professora Teresa. Agora... Boa tarde. Estive a ouvir, tomei apontamentos. Sou professora, sou mãe de adultos, espero vir a ser avó. E como as questões da educação e o apreço pela educação são questões de emoção, tenho que vos dizer que o meu maior desejo, quando for avó, é que os meus netos possam frequentar uma escola pública. Porque a escola pública é a escola mais democrática que podemos considerar, a escola mais integrativa, mais inclusiva, a escola onde cabe tudo e todos. É a escola pública que consigna e que cumpre o direito à educação e à equidade nas oportunidades. Equidade, pelo que eu percebo pouco, será muito mais do que a igualdade. Do que ouvi dos senhores 3 deputados, que conhecem todos estes meandros muito melhor do que qualquer professor que esteja na escola pública, pareceu-me que todos estão preocupados com a escola pública e a qualidade na escola pública. E a qualidade na escola pública faz-se de inúmeros fatores. Faz-se da participação dos pais, que criam qualidade, faz-se da evolução dos nossos alunos, da participação dos nossos alunos, faz-se de professores motivados. A escola pública não pode ser considerada aquilo para onde vai o que sobra. Tem que ser, na nossa opinião, como professores, podia dizer o delfim de qualquer governo. Tive curiosidade em ir ver o programa do Governo e o Governo consagra, no seu programa, consagra lá precisamente a escola para todos. Estamos a cumprir a Constituição, estamos a cumprir o que diz a ONU, escola para todos. E a escola para todos, desculpem, mas tem que ser uma escola pública de qualidade. Não uma escola pública guetizante, uma escola pública de qualidade. Porque nem todos os pais vão, se a escola pública diminuir de qualidade, nem todos os pais vão ter a oportunidade, como disse a professora Elsa, de pôr os filhos no particular. É a nossa escola pública é que dá a capacidade e a possibilidade de todos terem oportunidade. O que o senhor Francisco disse na diferença entre a escola particular e a escola pública preocupa-me. Posto isto, estando todos, sociedade, da qual faz parte quem trabalha aqui na Catedral da Democracia, não é na Catedral, é na Catedral da Democracia, eu só devolvo-vos uma pergunta. Porquê, então, não se aproximam, não se resolve a situação que estamos a viver neste momento, que cria instabilidade nas famílias, cria instabilidade nas escolas, cria instabilidade dos nossos pequenos, que são eles os mais importantes no final disto tudo. O porquê? Não consigo perceber. O porquê é que, então, não se chega a um consenso. E pronto. Passava a palavra. Podes desligar o microfone aí. Então, para finalizar, gostaríamos de vos pedir mais uma vez, então, que colaborem. Trabalhem em conjunto, influenciem os vossos colegas, os vossos aliados,
o Presidente da Assembleia da República, Dr. Augusto Santos Silva, o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, o Ministro da Educação, Dr. João Costa, o Ministro das Finanças, o Dr. Fernando Medina, todos os membros do Governo tenham poder decisório sobre esta questão, para que se lembrem dos alunos que foram, dos alunos que os seus filhos são, dos alunos que os seus netos virão a ser, lembrando-se que nem todos os portugueses podem pagar escolas privadas e dependem de um ensino público universal, de qualidade, equitativo, igualitário, para um dia poderem vir a sentar-se nas cadeiras que Vossas Excelências, os restantes deputados, os membros do Governo, neste momento ocupam nos órgãos de soberania do nosso país. Se não temos um Estado social que garanta ensinos básico e secundário de qualidade para todos, não teremos uma sociedade próspera e solidária, porque o civismo, o brio profissional, a excelência, aprendem-se em pequeno, em jovem, em adolescente. Para isso é preciso que os formadores da nossa juventude sejam pessoas vocacionadas, motivadas, trabalhadores satisfeitos com as suas condições de trabalho, que não sejam aqueles que restaram porque não conseguem alternativa e vão passar a sua frustração para os nossos jovens, ensinando-os não a ser o melhor que podem ser, mas apenas o suficiente para passar ou nem isso. Para garantir o nosso futuro, o futuro do nosso país, é preciso investir nas áreas críticas e uma delas é a educação. É preciso gastar dinheiro para remunerar justamente os professores e outros profissionais da educação, permitindo-lhes ter uma vida digna. É preciso gastar para aplicar um modelo de avaliação do desempenho que recompense o mérito sem aplicações de cotas na progressão. É preciso gastar para disponibilizar o apoio técnico especializados nas áreas de saúde nas escolas, adequar o rácio de trabalhadores-alunos por parâmetros educativos e não orçamentais, atualizar os espaços físicos das escolas, muitos deles sem condições de habitabilidade, atribuir orçamentos realistas às escolas que lhe permitam adquirir material, realizar projetos com as crianças sem ter os professores de suportar essas despesas do seu bolso. É preciso respeitar e valorizar o papel do professor na nossa sociedade, permitir-lhe ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, para que o ensino público possa atrair os melhores profissionais e formar a melhor sociedade que podemos ser. Esta petição é um exercício de cidadania e de esperança que reflete a vontade de mudança destes pais e mães. Os vossos eleitores estão aqui hoje a dizer-vos que a causa da educação é merecedora de investimento, de ajustes no Orçamento de Estado, mesmo que possa parecer ao Governo, no imediato, que é um investimento sem retorno. Citando um dos nossos peticionários, o colapso da educação é o colapso da nação. Para destruir qualquer nação não é necessário usar bombas atómicas ou mísseis de longo alcance. Basta apenas reduzir a qualidade da educação e permitir que os estudantes cabulem nos exames. Pacientes morrerão nas mãos desses futuros médicos. Edifícios cairão nas mãos desses futuros engenheiros. Dinheiro perder-se-á nas mãos desses futuros economistas e contabilistas. A justiça perder-se-á nas mãos desses futuros juízes. Por favor, cuidem do nosso futuro. Usem a vossa influência para mudar o rumo desta história. Amanhã serão os vossos filhos e os vossos netos a beneficiar das decisões que tomarem e influenciarem hoje. Muito obrigada pelo vosso tempo. Muito obrigado, meus peticionários. Eu gostava de novamente agradecer à Isabel Vasco, à Juliana Vasco, Filipa, à Ana de Jesus Fernandes, que está aqui connosco, à Elsa Catarino de Castro, Francisco André Gomes Vasco e à Teresa São José. Chegamos ao fim desta audição. Acho que as vossas intervenções foram muito claras. Espero que o resultado desta audição seja do agrado de todos. Muito obrigado. Eu também. E muito boa tarde. Saímos daqui pelo menos com a esperança. E a jovem, é Juliana ou é Ana? Juliana. Ok. Juliana. Muito gosto em tê-la aqui. Muito obrigada.